E hoje ele volta com mais um comentário. Boa tarde, Florival. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, telespectador. Hoje a nossa prosa é mais comprida. Você vai saber por quê. No Brasil, existem heróis de verdade, nem sempre reconhecidos e tratados como tais. E heróis de mentira, de papel, alguns vistos por multidões como mitos, sem que muitos desses idólatras saibam o que a palavra de ordem significa. Paracatu possui vultos verdadeiros que caem no esquecimento, enquanto falsos heróis são alçados aos pedestais. Dois exemplos em comemoração aos 95 anos da passagem da coluna Prestes, completados neste domingo. Naqueles tumultuados idos, a cidade foi ocupada por tropas da famosa coluna que se rebelaram contra o governo federal, por elas considerado despótico, ilegítimo e corrupto. Florival, quando e como aconteceu esse primeiro ato de heroísmo? Thalita, em 13 de fevereiro de 1927, um grupo da referida coluna, comandado pelo capitão Siqueira Campos, sobrevivente do massacre de Copacabana, ocupou Paracatu. Em seu périplo de 25 mil quilômetros pelo Brasil, a coluna pregava fim do analfabetismo com a instituição de ensino primário obrigatório, a reforma do Estado, então corrupto e ineficiente, e, dentre outras coisas, a extinção do coronelismo, que tinha poderes praticamente ilimitados, e da viciada política do café com leite. Com vários soldados armados até os dentes, o comando local da coluna determinou que um grupo deles fosse ao comércio paracatuense em busca de víveres e outros produtos, e outro se dirigisse à delegacia para soltar os presos. No então casarão da delegacia, na atual Praça Coronel Lindolfo Adjuto, também funcionavam a Câmara Municipal e a cadeia pública. Era um belo prédio histórico, exemplo de sua sede atual, que os vereadores do passado recuperaram e preservaram, mas os vereadores do presente querem descartar em nome de uma modernidade, no mínimo, discutível. Houve ali um tiroteio entre as forças antagônicas, oportunidade em que foi morto o rebelde soldado 14. Siqueira Campos, que já havia mandado prender as lideranças locais, como o agente executivo Luiz Santana, conhecido como Lula Santana, o médico Joaquim Brochado e outros, exigiu de Paracatu o pagamento de indenização de 200 contos de réis. O dinheiro seria referente à multa pelo soldado morto e a imposto de guerra, sem o que atearia fogo à cidade. Lula Santana, liberado e incumbido da compulsória função de arrecadador, resolveu e revolveu mundos e fundos, mas só conseguiu juntar 50 contos de réis. Levou o dinheiro ao comandante rebelde e disse só ter sido possível arrecadar aquele valor. A cidade não tinha bancos nem capitalistas endinheirados. Segundo a história oral, existiam políticos capazes de oferecer a própria vida pelo bem do seu povo. O delegado de polícia, com medo, dera no pé, mas Lula Santana ficou em sacrifício
desde que os prisioneiros fossem liberados e nenhuma outra vida paracatuense fosse sacrificada. Siqueira Campos elogiou a sua coragem e, de posse do dinheiro arrecadado, bateu em retirada, levando junto o corpo do soldado 14, enterrado no povoado de São Sebastião. Interessante, Florival, o segundo ato de heroísmo, quando e como se deu? Em março de 1964, um golpe militar direitista em curso deporia o presidente João Goulart no final do mês. Chegando em direção a Brasília, com essa finalidade, fez uma parada em Paracatu, o 10º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, sob o comando do coronel Georgino Jorge de Souza. Daqui, seguiria em direção a Brasília para o confronto. Logo depois, já estavam prontas para o combate as rebeladas tropas mineiras e as forças federais fiéis ao governo João Goulart e estrategicamente postadas no lado goiano da divisa. As tropas que apoiavam o golpe, estacionadas do lado de cá do Rio São Marcos, em território paracatuense. O então prefeito de Paracatu, Dr. Almir Alaor Porto Adjuto, sacou o que estava prestes a acontecer. As tropas federais, melhor preparadas e com apoio aéreo, acuariam as forças mineiras. Essas, sem outra opção, recuariam até Paracatu, que, por abrigar a tropa inimiga, poderia sofrer bombardeio, tal como ocorrera com a capital bandeirante. O chão de Paracatu poderia ficar empapado do sangue de militares e civis, vários deles paracatuenses. Dr. Alaor, então, acompanhado pelo bispo diocesano, Dom Raimundo Luí, pelo seu vice, Dr. Antônio Ribeiro, e pelo seu irmão Ricardo Porto Adjuto, corajosamente partiu para a área de conflito. Percorreu a área de conflito dizendo ora ao comandante das tropas federais, do outro lado do Rio São Marcos, ora ao comandante das tropas mineiras, já em território paracatuense, não aceitar que o sangue de muitos tingisse o nosso chão. Sua perigosa e corajosa insistência, no meio do iminente fogo, postergou o possível início dos combates. E Paracatu, graças à intervenção liderada pelo Dr. Alaor, evitou o primeiro tiro que poderia desencadear uma tragédia humana de proporções inimagináveis. E Paracatu continuou livre e linda como é até hoje, sem que o sangue dos seus filhos encharcasse o seu abençoado solo. Sim, temos heróis, e heróis de verdade. Obrigada, Florival, pelo comentário de hoje.